ao candidato Levenciano, a qual eu tentei me comunicar com ele e liguei para ele 3 vezes para a gente conseguir conversar sobre esses problemas que acontecem. A gente sabe que no dia 17 vai ter uma decisão, mas a gente sabe também, pode ser que essa decisão não defina, em definitivo, quem vai ser o novo presidente. Portanto, diante de um quadro gravíssimo em que o Vasco se encontra, eu acho que a gente não pode mais conviver com essa insegurança jurídica. Isso só atrapalha o nosso clube, só atrasa os nossos projetos de recuperação do Vasco. Então, Levenciano, depois de tentar 3 vezes falar com você, o apelo que eu faço é que a gente consiga fazer um acordo na Justiça em relação às eleições. A gente retira todas as ações e a Justiça promove uma nova eleição. Você é candidato, eu sou candidato. Eu acho que é a única solução viável. Olha isso, família vascaína! É um artista ou não é? Merece o Oscar ou não merece? Porque naquele momento, Jorge Salgado estava preocupado com o Vasco. Estava, acredite se quiser, até ali ligou para o Levenciano, olha ele, né, dizendo ali, vamos resolver todas essas situações na justiça, vamos fazer uma nova eleição, porque o Vasco precisa andar. Ele disse que atuação, e como mesmo ele disse aí, ó, o quadro era gravíssimo, a gente precisava andar com os projetos, a gente só estava atrapalhando o clube, e a gente precisava recuperar o Vasco da Gama. E aí eu te convido, família vascaína, a mudar esse contexto. Entre agora, no atual momento do Vasco, esquece justiça, esquece eleição. Pegue essa fala do Salgado e olhe, se não era o momento de ele ligar para o Levenciano e dizer, preciso de ajuda, preciso de união, porque eu sou incompetente e não consigo administrar o gigante da colina. Não é? É ou não é? Não é a mesma situação? O quadro hoje é o quê? Gravíssimo. Os processos, os projetos, a Mais Vasco, Jorge Salgado, a gestão, não tem nada. Então é a mesma situação. Só que agora o que muda é que ele está sentado na cadeira e o projeto não é Vasco, é projeto de poder. A gente vai trazer o Leven aqui para falar exatamente sobre isso. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago. Você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E é isso aí, família vascaína. Eu quero já repercutir aqui com vocês essa notícia aqui que o jornalista Gilmar Ferreira colocou no seu Twitter ontem à noite. E tá aqui, ó. A diretoria do Vasco, por hora, desistiu de contratar um CEO para dirigir o seu departamento de futebol. A montagem do elenco para 2022 ficará mesmo dividida entre Carlos Brasil, a primeira experiência num clube profissional, Zé Ricardo, o treinador, e com a participação direta do presidente Jorge Salgado. Até arranhou aqui, porque esse Jorge Salgado é o mesmo que chamou aquele Benítez, Martim Benítez, de Benício. Será que ele não vai confundir, não, na hora de dar um pitaco? Contrata esse, entende nada de bola e vai participar da montagem do elenco. Realmente a gente tem que levantar a mão pro céu e pedir, pelo amor de Deus, ajudem o Vasco, porque na mão dessas pessoas aqui vai ficar difícil. Será que Carlos Brasil e Zé Ricardo vão ser competentes o suficiente para o Vasco voltar à Série A no ano que vem? E o Jorge Salgado auxiliando? Meu Deus do céu, aonde o Vasco vai parar? Mas vamos seguir aqui e falar de mais 3 nomes aí que foram cogitados ontem à noite, família vascaína. O primeiro aí, vamos falar dos zagueiros. O Vasco precisa de zagueiro. Com certeza a zaga foi uma das mais vazadas da Série B e zagueiro é fundamental para o Vasco.
Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais Ricardo Graça e Castan. E aqui, ó, o primeiro nome aqui é o Anderson Conceição, jogador atualmente que tá no Cuiabá, um jogador de 32 anos e que me chama a atenção é a altura, de 1,88 m. A gente sabe que teve sérias dificuldades aí na bola aérea nesse ano e ele já é mais alto que, por exemplo, o zagueiro mais alto do Vasco nesse ano, que era o Leandro Castan. E realmente, as poucas vezes que eu vi o Anderson Conceição jogar, tem um bom fundamento do cabeceio. Ele tem contrato aí com o Cuiabá até o final do ano de 2022, mas como não foi aí tanto utilizado pelo Jorginho, o Vasco deve ver esse jogador com bons olhos, porque na Série B realmente foi importante para o acesso do Cuiabá. E o segundo nome que aparece aqui realmente é um jogador que eu nunca vi jogar, mas está aqui, essa é uma matéria do UOL Esporte que colocou o Vasco negociando com esse zagueiro aqui, que é o Luiz Cangá. Gostou do nome? Pro narrador vai ficar complicado no ano que vem. Será que o Vasco vai acertar com ele? Mas também é um jogador aí jovem, de 26 anos e de 1,91 m. De 1,90 m, perdão. Já tem passagens aí por seleção do Equador. Então é um jogador jovem, de 1,90 m, revelado pela LDU. Tô vendo aqui na Transmarket, é um jogador que sempre tá jogando. Das 30 partidas aqui na competição, que atualmente o time dele é o Delfim, ele tá jogando, em 30 jogos possíveis jogou 27. Então vamos ver, um jogador que eu não conheço, quem conhecer e quiser deixar no comentário aí, vai ser legal. E agora, família vascaína, a gente sabe também que o Vasco está atrás de um lateral esquerdo, é isso mesmo. Ontem a gente trouxe aí a informação do Natanael e do Edmar, e agora surge aí o Cortez. Cortez, que aqui no Rio teve passagem pelo Nova Iguaçu, pelo Botafogo, atualmente aí foi dispensado pelo Grêmio, um jogador de 34 anos, e entre o Edmar e o Cortez, eu vou ser sincero para vocês, eu prefiro o Cortez. Cortez começou a seguir o Vasco no Instagram e deve sim ter alguma situação. Como o canal lá Passador de Pano, Atenção Vascaíno, trouxe a informação que o Carlos de Brasil estava em contato com o Grêmio e Internacional para ver a disponibilidade de algum atleta. Então, que o Grêmio ia dispensar o Cortez, provavelmente o Carlos de Brasil aí deve ter entrado em contato com o jogador que passou a seguir o Vasco no Instagram. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. Entre o Edmar e o Cortez, cara, eu prefiro o Cortez. Agora vamos falar aqui de Alexandre Pássaro. Mas por que, Thiago, você vai falar de Alexandre Pássaro? Por que, família vascaína? Ontem no GE, num podcast, ele falou que o problema do Vasco é o ambiente político, é muito difícil. E aí eu acho que envolve a fala do Salgado no início do vídeo, o projeto de poder procurar o Levin só no momento que interessa, e agora também vou trazer um áudio aqui do Levin que fala muito bem sobre essa situação. Por quê? Tá aqui, ó. A matéria é a seguinte, ó. Pássaro admite erros, mas diz que ambiente político atrapalha o Vasco. Não é o meu mundo. Pássaro disse que fez de tudo para blindar o departamento de futebol da política do Vasco, mas acabou não sendo suficiente. Mas, família vascaína, se essa narrativa aqui, se esse conceito aqui do Alexandre Pássaro fosse com o Alexandre Campelo, eu aceitaria, eu entenderia, porque realmente o Campelo não tinha apoio de nada, no Conselho Deliberativo, de nada. O Campelo não tinha apoio nenhum. Realmente era um ambiente político terrível. Mas agora, aonde está o ambiente político do Vasco? Você lembra daquela entrevista do Jorge Salgado com o mulambo do Mauro César, dizendo que agora está tranquilo, porque o Conselho entende as pautas da presidência, da Mais Vasco, Sempre Vasco, está tudo junto, não tem caos político hoje no Vasco da Gama. O que tem é incompetência, é isso. Esse é o ponto, esse é o grande ponto. Muita gente diz aí, quer botar culpa no ambiente político, que não tem união, mas eu estava vendo, por exemplo, o seguinte, estava vendo aqui segunda-feira, se eu não me engano, um jornalista falando do Grêmio, né, do Romildo Bolzão, do presidente, que realmente o ambiente político do Grêmio era terrível, acontecia muita confusão, tinha todo esse tumulto que pode não ser igual o Vasco, mas tinha sim uma turbulência. Mas aí entrou o Romildo Bolzão, conseguiu dar resultado em campo e na parte financeira, acabou o tumulto. Acabou o tumulto. E é isso que falta no Vasco, resultado. Então o ambiente político terrível que o Pássaro colocou é mentira. É mentira porque a oposição a Sempre Vasco, porra, não faz nada. Não critica, não faz porra nenhuma. E por que o problema é político? Não é. O que falta é competência. Porque se Jorge Salgado estivesse entregando resultado, você acha que esse tipo de narrativa ia pegar?
Não ia. Então o que falta realmente ao Vasco da Gama é competência. E para isso aqui, família, eu vou finalizar esse vídeo trazendo aqui o áudio do Levenciano que fala exatamente isso. Se colocou ao dispor da gestão. Dessa vez o Salgado não liga, mas está aí. O projeto é de poder. Eles estão pouco se fudendo pro Vasco da Gama. Agora o Salgado vai se meter à montagem de elenco. É duríssimo. Se liga só no que o Levin falou. Ó. Como você pode ver aí, eu ofereço ajuda a esta gestão. Mais do que ajuda, eu ofereço solução. Solução financeira, administrativa, de novos negócios, de novas receitas, desde 25 de fevereiro de 2021. Eis que esse rapaz aí é uma pessoa importante, trabalhou já no Ministério dos Esportes, tem acesso aos cabeças que lá estão. Da mesma maneira, ofereci através do Francisco Moura, que é um grande economista, um dos melhores amigos do senhor Jorge Salgado. Tá bem? Como também o fiz desde 8 de novembro do ano 2020, mas com relação à época, o Campeiro ele também não permitiu. E muito antes dessa conversa com a Adriana agora recente, o tinha feito através do Acácio, que estava ao lado do presidente, pedindo e dando a ideia que eu fosse vice-presidente de futebol. Eles não aceitam, Zé, por uma razão simples. Eles preferem que dê errado do que dar certo com alguém que não seja do grupo deles. O vascaíno fala mais mal de outro vascaíno do que de um rubro-negro, do que de um tricolor, do que de um botafoguense. Porque existem pessoas na política do Vasco, em todos os grupos, que estão muito mais preocupados com o seu umbigo, com seus próprios projetos de poder, do que com o clube. Eu estou cansado, estou exausto, você pode compartilhar isso com todos os vascaínos, tanto os prints como a nossa conversa, porque essa é a mais nua e crua verdade com relação ao Vasco da Gama. Tá bem? Um grande abraço e estamos juntos. E para quem não tenha qualquer dúvida, Zé, eu vou continuar no meu canto, como você, como qualquer outro vascaíno que infelizmente não consegue romper com essa força desses interesses de meros projetos de poder, talvez alguns até projetos de interesse pessoal, em vários aspectos, mas eu vou continuar no meu canto, como milhões de outros vascaínos, torcendo sempre pelo Vasco, para que o Vasco vença e seja campeão. Não vai mudar nada com relação à minha torcida, com relação ao clube que nós amamos.